mundos misteriosos, estilos de vida desconhecidos, criaturas que já não existem, pessoas que viveram há centenas de anos, gigantes que dizem ter vagado pela Terra naquela época e muitas outras coisas que são a curiosidade de muitas pessoas. Claro, estamos falando de antes do dilúvio. A Bíblia registra os tempos antigos no primeiro capítulo de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, a civilização humana pré-diluviana foi muito bem sucedida, mas também manteve uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que faziam? O que aconteceu no mundo antes do dilúvio? É exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Mas antes de iniciar, gostaria de pedir o seu like e se você ainda não é inscrito aqui do canal Divino é Deus, inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Certamente a família de Adão foi a primeira família dos tempos antigos. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles se estabeleceram e tiveram um filho e uma filha. Veja, Caim era o filho mais velho do primeiro casal, mas também foi o primeiro assassino do mundo antigo. Ele assassinou brutalmente seu próprio irmão Abel. Depois de cometer um pecado terrível, Caim recebeu um sinal de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim nomeou a cidade em homenagem a seu filho mais velho, Enoque. Esta cidade antiga é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Contrariamente às afirmações das teorias extra-bíblicas, a Bíblia afirma claramente que os humanos foram criados por Deus como seres racionais e moralmente capazes. Isto significa que os humanos passam por uma espécie de evolução intelectual, à medida que adquirem conhecimentos e desenvolvem novas tecnologias, mas que não houve um processo evolutivo como espécie, como afirmam alguns artigos científicos. Isto fica muito claro quando olhamos para os antigos relatos da Bíblia. Como mencionado acima, Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, possuía tecnologia avançada que lhe permitiu construir cidades. Seus descendentes Jabal, Jubal e Tubal-Caim criaram grandes invenções. As sociedades antigas viviam em tendas, pastoreavam o gado, desenvolveram tecnologia de instrumentos musicais e aprenderam a forjar ferramentas de cobre e ferro. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia mostra que Noé já tinha as habilidades e os recursos necessários para construir uma grande arca de acordo com as instruções de Deus. Portanto, embora a Bíblia não dê muitos detalhes sobre esse período, fica claro que houve fortes desenvolvimentos tecnológicos e culturais no mundo antigo. Muitas pessoas se perguntam sobre o período que antecedeu o dilúvio, mas a Bíblia silencia sobre esse assunto. No entanto, muitos estudiosos sugerem que o período desde a criação até o dilúvio pode ter sido mais longo do que o resto da história bíblica. Tentativas foram feitas ao longo deste período, mas nenhuma se mostrou conclusiva. Na verdade, a lista genealógica em Gênesis 5 é a única fonte de informação cronológica relativa ao período pré-diluviano. No entanto, é pouco provável que consiga obter dados precisos deste registro, pois esse não é o seu propósito. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir datas. Algumas dessas listas de árvores genealógicas são representativas e não exaustivas. Isto significa que estas listas podem conter lacunas intencionais para destacar figuras de especial importância na história bíblica. Por exemplo, se uma pessoa for indicada na lista representativa como sendo o pai de outra pessoa, isso significa que o primeiro é apenas um antepassado desta última, e não necessariamente o pai direto. Isto é confirmado em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos acreditam que o mesmo se aplica à genealogia de Gênesis 5. Com base nestes dados genealógicos em Gênesis 5, os cientistas podem pelo menos observar que os grandes avanços no mundo pré-diluviano estavam provavelmente relacionados com a longevidade dos humanos durante este período. Havia apenas uma língua, e Deus permitiu que as pessoas vivessem durante séculos. Acredita-se que isso tenha desempenhado um papel importante no avanço tecnológico e na transmissão de informações durante este período. Certamente existem outras interpretações sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é baseada na leitura direta do texto bíblico de que essas pessoas viveram centenas de anos. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso de Caim rapidamente se espalhou pelo mundo antigo.
Por exemplo, Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro defensor bíblico da poligamia e um duplo assassino que se orgulhava de sua crueldade. Caim não apenas não se arrependeu depois de matar Abel, mas também sentiu que o castigo de Deus para ele era justo. A Bíblia também diz que nos tempos antigos, os filhos de Deus se deitavam com as filhas dos homens. Alguns intérpretes afirmam que estes eram uma mistura de seres espirituais e humanos, o que significa que talvez os anjos caídos tivessem relações com mulheres na terra. Contudo, a maioria dos estudiosos acredita que a interpretação que melhor se adapta ao texto bíblico é que esta mistura é uma depravação humana facilitada pelas relações entre pessoas piedosas e ímpias que rapidamente espalha a impiedade. É consensual que esta é a característica da civilização como um todo. Isso porque naquela época, a linhagem divina de Sete era a linhagem da humanidade que preservou o conhecimento divino. Mas com o passar do tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Nessa época, havia gigantes na Terra. Alguns estudiosos argumentam que esses gigantes, conhecidos como Nefilim, eram seres nascidos de uma mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens, enquanto muitos outros estudiosos do Antigo Testamento argumentam que os Nefilim eram pessoas poderosas e de grande prestígio nos tempos antigos. Acredito que seja provável que ele era uma pessoa. Os mesmos exerceram controle através de atos de opressão, aumentando assim o grau de pecado da humanidade. No entanto, também houve pessoas nos tempos antigos que eram verdadeiramente devotadas ao Senhor. Por exemplo, Abel foi o primeiro mártir a ser lembrado como modelo de fé, mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque também tinha um relacionamento tão próximo com Deus que se acreditava que ele não viu a morte. Durante esse tempo, Noa nasceu, cresceu e se desenvolveu como ser humano. Contudo, nos últimos anos da Antiguidade Tardia, Noé foi uma das poucas exceções que continuou a temer ao Senhor. A Bíblia diz que quando a paciência de Deus encontrou esta intolerável depravação total da civilização, apenas a sua família foi salva. E com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra, os tempos antigos chegaram ao fim. A situação era tão complexa e o nível de maldade tão alto que os escritores bíblicos captam o descontentamento de Deus com a humanidade através de uma figura de arrependimento, dizendo que Deus se arrepende de ter criado o ser humano. O apóstolo Pedro, do Novo Testamento, registra o fim da história antiga na segunda epístola, capítulo 3, versículo 6, quando diz: "Com estas águas, o mundo também foi inundado e destruído naqueles dias." Mas tudo o que aconteceu então serve de alerta para nós. Isso ocorre porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias desta era, a vida antes do dilúvio se repetiria. Todos viverão de acordo com suas vontades e desejos. Celebrarão, festejarão e se divertirão. Mas todos estarão ocupados demais para responder ao chamado de Deus ao arrependimento. Tal como aconteceu com as gerações antigas, as pessoas só percebem isso quando o julgamento de Deus é anunciado sem que ninguém tenha a oportunidade de se arrepender. Na verdade, Jesus aproveitou este momento para dizer que assim como os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio no mundo pré-diluviano, também nos últimos dias os impenitentes serão removidos do mundo pelo julgamento de Deus. Este é, portanto, um apelo urgente à humanidade. A descrição bíblica do mundo antigo não é para satisfazer a nossa curiosidade sobre a antiguidade, mas sim para que um estilo de vida caracterizado pelo desrespeito pelos padrões de Deus e pela indulgência com o pecado levaria inevitavelmente ao fracasso na corte de Deus. É um lembrete sincero do que deve orientar você. As semelhanças entre o mundo antigo e os tempos modernos deveriam servir-nos de alerta. Agora é a hora de se voltar para Deus, arrepender-se dos seus pecados e pedir sua graça e perdão. Em resumo, o mundo pré-diluviano foi um período único na história humana. Esta era foi caracterizada por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. Em última análise, serviu como um forte alerta para as gerações futuras. O seu fim repentino através de um dilúvio devastador
mostra a gravidade do julgamento de Deus e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é importante que continuemos vigilantes e preparados, vivendo em obediência a Deus e aguardando a volta de Cristo. Muito obrigado por terem assistido a mais este vídeo. Sua presença e atenção são extremamente valiosas para nós. Também gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre o tema abordado. Por favor, deixem seus comentários abaixo. Suas perspectivas e reflexões são importantes para nós e contribuem para uma discussão mais ampla e profunda. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. Mais uma vez, obrigado por assistir e até a próxima.